Vamos embora então, sem muita enrolação, amigo, falar logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui, primeiramente com você, este nosso Acorda Vascão, explicando o que aconteceu nessa situação envolvendo Vasco e Renato Portaluppi, né? De forma resumida, até porque já trouxe muito sobre isso no Boa Noite Gigante de ontem. O Vasco da Gama é um clube que desde a segunda-feira passada iniciou conversas com o Renato Portaluppi e vem mantendo essas conversas. Entretanto, o Renato nunca foi o plano A da diretoria Cruz Maltino. O plano A do Vasco era Arthur Jorge, técnico português, campeão com o Botafogo da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024. Este era o plano A do Vasco da Gama. Além do Arthur Jorge, outro nome que também o Vasco vislumbrava a possibilidade de ter na beirada de campo era o Marcelo Gajardo. Eram as duas prioridades do Vasco num primeiro momento após a demissão do técnico Fernando Diniz. Entretanto, essas duas prioridades, elas foram logo num primeiro contato feito pelo Cruz Maltino, automaticamente deixadas de lado. Por quê? O Arthur Jorge rejeitou a proposta do Vasco, ou melhor dizendo, né, nem proposta houve, a consulta do Vasco da Gama para abrir negociações, porque o Arthur Jorge hoje tem contrato com o Al Rayyan do Qatar e quer se manter no clube Qatari. E, olhando pelo lado do Marcelo Gajardo, é um técnico que acabou de sair do River Plate, está passando por alguns problemas pessoais, perdeu pessoas importantes, quer descansar, quer relaxar a cabeça. Acabou de sair de um projeto estressante com o clube argentino e hoje não planeja, né, automaticamente, diante dessa situação, pegar um novo clube logo em seguida. Então, Marcelo Gajardo e Arthur Jorge descartados. O Vasco, na segunda-feira retrasada, abriu um contato com o Renato Gaúcho, foi atrás do Marcelo Gajardo e do Arthur Jorge para entender a situação, houve a negativa e no sábado, pela parte da manhã, o Vasco intensificou as conversas com o Renato Portaluppi. A primeira proposta foi colocada à mesa, inclusive no sábado, pela parte da manhã, e ela foi respondida ontem. A proposta foi rejeitada por Renato Portaluppi, né? Renato Gaúcho rejeitou a primeira proposta do Vasco da Gama. Renato pediu um valor e o Vasco da Gama não conseguiu colocar na mesa de Renato Portaluppi os valores que condiziam com aquilo, né, que o treinador gostaria de receber. Renato no Fluminense recebia um salário de R$1,5 milhão mensais e o Vasco ofereceu a ele R$1,2 milhão. Renato, inclusive, se colocou à disposição de não levar um auxiliar técnico e o seu preparador de goleiros, tá? Melhor dizendo, seu preparador de goleiros e seu preparador físico para baratear o custo da sua comissão e fechar negócio. O Vasco, porém, não conseguiu, numa primeira proposta, chegar aos valores que Renato Portaluppi queria. Uma nova proposta, então, foi colocada à mesa na tarde de ontem. Essa proposta também foi rejeitada por Renato Gaúcho. O motivo? O Vasco não conseguiu colocar na mesa de Renato Portaluppi o valor que ele quer receber para fechar esse projeto com o Vasco da Gama. O treinador segue irredutível nessa questão financeira. O Vasco já sabe os valores que o Renato Gaúcho quer para fechar o negócio. O Vasco está se aproximando desses valores. A segunda proposta aproximou o valor que o Renato Gaúcho gostaria de receber no Vasco, mas ainda não foi o que o Renato Gaúcho quer. A situação da semana passada acabou prejudicando o negócio, porque a partir do momento que o Vasco da Gama foi no Arthur Jorge, o Vasco deu uma resposta ao mercado da seguinte forma: estamos com bala na agulha para pagar caro por um treinador, entendendo que a posição de técnico é uma prioridade. Então, o investimento será feito para o treinador. E o Vasco mirou no Arthur Jorge e automaticamente se colocando à disposição para pagar um alto salário pelo técnico português. O Renato, que ouviu isso do mercado, o Renato, que foi contactado na segunda e ficou de stand-by durante todo esse tempo, olhou e falou: se o Vasco tem condições de pagar caro pelo Arthur Jorge, o Vasco tem condições de pagar caro por mim também. Então, muito desse ato de Renato Gaúcho estar irredutível, né, vai por conta da situação que o Vasco da Gama se colocou no mercado da bola. Nesse momento, tá, nessa terça-feira de manhã, as negociações pelo lado de Renato Portaluppi, elas são dadas por encerradas, de acordo aí com informações até do amigo Gustavo Cunha, Gustavo Tutinha. Hoje, o empresário de Renato Portaluppi, ele deu as negociações com o Vasco da Gama como encerradas, porque o Vasco colocou duas propostas na mesa, nenhuma proposta foi o valor que o Renato Portaluppi queria, então as negociações estão fechadas. E hoje o cenário para o lado do Renato é muito simples, amigo. O cenário é um só. Os valores de negócio estão na mesa do Vasco. Se o Vasco quer ter o Renato Gaúcho, as condições já foram apresentadas, coloca na mesa do Renato Portaluppi o que o Renato quer receber e ponto, o acordo será feito. Sem isso, não haverá acordo. Hoje a bola para fechar com o Renato Portaluppi está nas mãos
do Vasco da Gama. E a situação é essa, amigo torcedor Cruz Maltino. Até ontem, né, após a primeira proposta ter sido rejeitada, o Pedrinho ele ouviu de alguns pares da diretoria para ele avançar nas tratativas, né, para colocar um valor maior na mesa, e de fato colocou um valor maior na mesa de Renato Portaluppi. Entretanto, mesmo diante de ter subido o valor inicial, o Vasco da Gama não conseguiu fechar com Renato Gaúcho. Vamos ver, amigo. Qualquer novidade, é claro, eu vou trazendo para você. Muita, como eu gosto de falar, né, muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte, mas por enquanto é o fim da linha. Pelo menos na manhã dessa terça-feira, o panorama da situação é esse. Fim da linha entre Renato Portaluppi e o nosso Vasco da Gama. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.